Livro Muito Além dos Nossos Sonhos, pelo Espírito Suzette, A Caravana Acolhedora, capítulo 8. Meus irmãos, passei a fazer parte de uma caravana bondosa e acolhedora de ajuda a seus irmãos desamparados e sofridos. Há muito trabalho, luta e perseverança sempre. Aqui, o que nos dá força é a bênção do Divino Mestre. Seguindo o grupo bondoso, instalei-me juntamente com os outros num hospital de crianças órfãos e doentes. A Evelyn, que já estava inteirada do trabalho ali, muito me ajudou, porque por vezes eu me abatia, imaginando se cada pequenina ali fosse uma das minhas. Mas, com o trabalho e fé no Pai bondoso, aprendi a aceitar e conviver com a ideia de perda que até então eu não conseguia vencer. Por isso, mãe, é especialmente que a ti que falo neste momento. Esta foi a prova mais dura que tive de suportar quando aqui cheguei. Tive que aprender a conviver com a minha própria dor, e com isso pude amenizar e ajudar a cicatrização de minha ferida tão grande e profunda. Mãe, juntas temos cada qual com a sua tarefa. Agora sei e percebo com clareza que somos todos irmãos que se devem ajudar, e então este elo estará solidificado para sempre entre nós. Na pátria espiritual, minha nova tarefa foi executada de coração aberto, desejosa de trabalho. Instalamo-nos na creche Lar de Maria. Fomos recebidos com alegria pelo grupo que lá já se encontrava. Quando entrei, meu coração palpitava de alegria. Mal conseguia respirar. Estava ofegante e ansiosa. A vida da gente dá voltas que só Deus sabe. Quantas vezes vim para ensinar. Passava tardes inteiras na companhia daquelas crianças e agora estou de volta para o mesmo tipo de trabalho, só que desencarnada. É incrível. A vida não para nunca. Reunimos-nos no grande refeitório, acomodamos-nos e esperamos que o nosso mentor nos orientasse. Fizemos uma breve oração e, tomando da palavra, nosso amigo Carlos nos explicou que o grupo se dividiria. Eu e outros irmãos que tínhamos chegado ali naquele momento assumimos o trabalho. Trabalharíamos num turno de 12 horas, sendo substituídos por outro grupo que chegaria ao local. Então, nas outras 12 horas, nos dirigiríamos aos centros espíritas para darmos assistência aos espíritos que lá chegavam, precisando de doutrina, apoio e conforto. Pensei, o trabalho aqui é duro. Ah, meu Deus, dá-me força para não esmorecer. Não, querida, disse-me Alice, no trabalho do bem, jamais esmorecemos ou nos cansamos. Juntamo-nos com o grupo que ali estava e nos pusemos a trabalhar. Na primeira hora do dia, cuidávamos dos alimentos e da sua higiene. Preparávamos o alimento para que, ao ser usado, estivesse sem contaminações e não fosse objeto de doenças para aquelas crianças. Quando as cozinheiras chegavam para a tarefa diária, nós continuávamos ao redor, ajudando e orientando na preparação do alimento. Que coisa linda! Os alimentos dessas crianças são abençoados pelo Pai. Como é grande a tarefa de se conservarem os alimentos que por vezes são tão escassos, mas com jeitinho eles rendem. Rendem muito. Quando na cozinha já estava tudo sob controle, dirigimos-nos aos pátios e às salas para, com as orientadoras de alguma forma, ajudá-los. Quando caminhava um pouco longe dos outros pelo pátio, vi a Rosa sentada a um canto tristonha. Ah, que bom revê-la, Rosa. Você continua mesmo. Está sem me ver. Pressentiu-me. Levantou a cabeça e sorriu. Fiquei feliz. Sentei-me ao seu lado, acariciei seus cabelos e lhe pedi que se levantasse e fosse fazer suas tarefas. Sua tristeza não tinha fundamentos. Levantou-se e seguiu. Deu uma volta pelo pátio à procura de algum pequenino perdido e foi para dentro. Eu, sentada ali, fiquei agradecida de poder ajudar. Ah, meu Deus, como eu queria que todos sentissem o que eu senti naquele momento feliz. Ser mais uma vez útil, muito útil. Acompanhei os outros irmãos do grupo e pudemos perceber que várias crianças ali sofriam terrivelmente.
Agora atentei para uma pequena de seus 5 anos. Tinha ela sobre sua cabeça forte nuvem cinzenta que pesava sobre todo o seu ser. Ela era muito triste e séria. Tentava estudar, entender o que lhe era ensinado. Era como se estivesse alienada de tudo e de todos. Chegamos mais perto. O irmão que nos orientava pediu para que mentalizássemos fervorosa prece e que levantássemos nossas mãos sobre a cabecinha dessa irmãzinha, que lhe fosse aplicado um passe magnético. Éramos naquele momento 6. Juntamo-nos e fizemos o que nos foi pedido. Fechei os olhos e de repente eu estava participando da vida em casa daquela pequenina. Quando ela chegava em casa, começava o seu calvário. Tinha que arrumar a casa, fazer algo para seus pais comerem e olhar uma menor de 6 meses ainda. Sua mãe e seu pai sentavam-se ao bar ao lado e se punham a beber. Quando iam para casa, já tarde, estavam embriagados e muitos irmãos das trevas os acompanhavam, tornando assim um ambiente insuportável. O bebê chorava muito e a menina, um pouco maior, mas muito criança, tinha o compromisso de tomar conta do bebê para que este não irritasse seus pais. A revolta neste caso seria pior e eles espancariam as duas pobres crianças. Na maior, as cicatrizes da violência já eram visíveis em seu corpinho frágil e indefeso. Quando abriu os olhos, ela já estava melhor. Seus olhinhos brilhavam. Um pequeno sorriso se abria em seus pequeninos lábios. Mas uma tristeza bateu-me de imediato. Senti meu peito doer. Afinal, sempre achamos que temos um enorme problema, mas o desta criança era imenso. Pedi perdão ao pai pela minha imperfeição e pedi-lhe que, de alguma forma, eu pudesse ajudar aquela pequena criatura indefesa, a ela e aos seus, a quem tanto amava. Meus amigos chegaram até mim, auxiliando-me a caminhar. Todos ali também participaram da mesma triste cena. Nosso orientador nos explicou que todos os dias, quando aquela criança chegava ali, era feito da mesma forma o passe, para que ela pudesse produzir e se sentir menos angustiada durante o dia, pois sua mente era sempre muito angustiante, e que aquela criança, após um final de semana com os pais, retornava muito pior, e que já haviam tentado se aproximar dos pais e orientá-los, mas em vão, porque não podemos mudar ou nada impor às criaturas. Cada um tem seu livre-arbítrio. Eles estavam jogando fora a oportunidade que tinham de trabalhar e crescer moral e espiritualmente. Eu me prontifiquei a seguir aquela criança ao lar, todos os dias para tentar ajudar, valendo-me do pouco que já tinha aprendido nos livros quando encarnada. E agora, mais poderei fazer graças às novas experiências como desencarnada. Nosso orientador permitiu que fôssemos todos juntos, mas, uma vez, tentar ajudar. E assim, quando terminado o turno de trabalho, dirigíamos-nos ao seu lar juntamente com ambas, mãe e filha. Nesse dia deixamos de ir à casa espírita, porque já tínhamos uma árdua tarefa a cumprir. Fomos orando ao lado daquelas irmãs. Quando nos aproximamos do seu lar, no bar da esquina, em que ela era assídua frequentadora, estava seu marido, sentado, tomando seus primeiros goles. Nosso orientador pediu para que mantivéssemos o pensamento firme e que nossa faixa vibratória permanecesse acesa. Alguns passos mais e, de repente, vários irmãozinhos trevosos avistaram a pobre criatura. Correram a abraçá-la, procurando levá-la ao bar para juntar-se a eles no copo de bebida. Nós rapidamente fizemos um círculo de mãos dadas em torno das duas, evitando assim qualquer aproximação. Os irmãozinhos, ao se aproximarem, correndo, eram atirados longe, como se batessem numa cerca de descarga elétrica. Eles correram delas então, ao contrário do que tentaram instantes atrás. Pude até perceber quando um deles falou alto e irritado: "Corram, corram! Ela hoje está acompanhada do demônio. Deixem ela hoje. As coisas não estão boas para ela. Deve ter sido um dia difícil."
Eu tive vontade de rir das asneiras que aquele pobre coitado vomitava, sem se dar conta da sua situação tão deplorável. Mais uma vez, fomos chamados à responsabilidade e que não deixássemos que a corrente formada fosse de maneira alguma quebrada. Pude perceber com detalhes que a corrente que formávamos era sólida como pedra de energias faiscantes. Lindo mesmo. Era de um colorido abrasador. Indescritível mesmo. Nesta hora em que formávamos tão bela corrente, levitávamos ou voávamos. Era lindo, maravilhoso, uma experiência marcante. Aproximamo-nos da casa humilde, passamos pelo bar e ela nem percebeu. Fizemos também com que seu marido não a avistasse. Quando chegamos perto do casebre humilde, que estava de portas abertas, o bebê chorava no berço e junto com uma senhora estava abaixada e chorosa. Podemos perceber que ela orava, pedia ao pai proteção para suas pequenas netas. Entramos juntamente com a mãe, fizemos com que percebesse que tinha um bebê e que tinha que alimentá-lo e cuidar dele. Ela correu ao berço e pegou sua pequenina nos braços, abraçou-a e beijou-lhe muito sua fronte. Sua irmãzinha, que estava ao lado, chorava com muito medo de apanhar. Permanecemos ali. 2 do nosso grupo fizeram forte corrente na porta de entrada para que ali ninguém adentrasse. A pobre senhora que ali encontramos permanecia de cabeça baixa, orando. Levantou-se e, ao olhar sua filha tratando com carinho suas netas, ficou emocionada. Abraçou sua filha e agradeceu ao pai a ajuda, o socorro que estava chegando. Ela não percebia o nosso grupo ali. Nosso irmão orientador pediu-nos para não deixar o pensamento do bem, não desviar o pensamento do bem, porque aquilo que estava acontecendo ali era bom, mas não era permanente, se não nos mantivéssemos firmes em nossos pensamentos, pois o pior trabalho ainda estava por chegar. Era o de amenizar o chefe da família e com quem ele vinha para o lar.